Aleluias. Paz do Senhor, igreja. Amém. Bom, nós estamos nesse culto aqui de adoração a Deus. Vamos começar com uma oração, aleluias, para nós termos entendimento de tudo. Não só do período do louvor, mas na hora da pregação também. Que é isso que nós precisamos, né? Que muitas das vezes nossa carne está conectada aqui, mas a mente está lá fora. Então vamos fazer uma oração para que nós possamos estar focados no culto de hoje. Aleluias. Amém. Senhor Deus eterno Pai, agradeço pelo sopro de vida que o Senhor colocou em cada uma dessas pessoas, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa todas elas e que não venha faltar o Teu amor e a Tua alegria na vida delas, ó Pai. Que nós possamos adorar o Senhor cada vez mais nesse culto, que nós possamos render graças, ó Pai. Em nome de Jesus, que não deixe faltar nada na vida dessas pessoas, nada além do que elas precisam, nada além do que o Senhor proporcionou para elas. Aleluias. Abram lá as suas Bíblias, a palavra de Deus, né, Bíblia Sagrada, em Gênesis 22, 14. Livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 14. Quem encontrou, diga amém. Aleluias. Assim diz: Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. E eu tenho certeza que se Deus proveu na vida de Abraão, na vida de Isaac, Ele tem poder para prover na sua também. Aleluias. Quem acredita nisso, igreja? Deus proverá na sua vida, porque Ele pode, porque Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. Aleluias. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé e então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto e então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Ele proverá, Deus proverá, e Deus proverá quando o azeite e a farinha faltar, quando as minhas forças se esgotar. Deus proverá, e Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. E Deus proverá
quando o azeite e a farinha faltar, quando as minhas forças se esgotar, Deus proverá, e Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas, e Deus proverá. Quando o azeite e a farinha faltar, quando as minhas forças se esgotar, Deus proverá, e Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, e então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela... Só igreja! E então? Ele proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro. Deus proverá. Ele proverá. Deus proverá. As palmas adoram o nome do Senhor. Amém, igreja? Aleluias. Nós já declaramos que Deus proverá na nossa vida. Quem crê nisso? Aleluia, Deus proverá na minha vida, na sua vida, porque Ele é grande, porque Ele é digno de louvor. Ele é digno de toda honra, todo louvor, toda adoração, toda exaltação e tudo que há de bom. Aleluias! Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo nome. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor em que
Nele nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Mais uma vez, igreja. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia! Deixou o esplendor de sua glória, trazendo destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas nos céus, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isto não for amor, mesmo na morte lembrou-se de um ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo estarás. Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor,
O céu não é real, tudo perde o valor. Se isto não for amor, se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas nos céus, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isto não for amor. Aleluia! Glórias a Deus. Deus abençoe, amados. É muito bom estar aqui, viu? Ver vocês é muito bom mesmo. É um presente de Deus. Vocês são um presente de Deus. Sabe, hoje eu recebi uma bênção de estar aqui. Sempre o pastor Salmo me convida, mas às vezes a gente não pode estar presente, né, em todos os lugares. Mas quando eu vi esse casal de jovem aqui, fala casal, mas não é casal, né? Jovem casal. Que coisa linda, irmãos. Saber que eles louvam a Deus com amor no coração. Então, quando eu cheguei aqui, eu recebi um presente de Deus. Para mim foi a coisa mais linda. Ver jovens, né? Tão jovem, adorando ao nosso Deus. Porque Jesus, ele fez tudo por nós. Ele nos amou tanto, tanto, que ele se entregou por nós. Ontem foi comemorado, né, o dia da Páscoa, dia da nossa liberdade. Você pode adorar ao Senhor, você pode louvar a Ele, porque Ele nos deu esta liberdade de morrer na cruz para nos salvar. E hoje você ser livre, você é livre para adorar a Deus. Só basta você crer, porque Jesus fez tudo por você, por mim, fez tudo por nós. A palavra de Deus fala, né? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. É só crer, Ele já fez tudo por você. Amém? Obrigado pela oportunidade. Meus irmãos, prosseguindo para o nosso objetivo nessa noite, de concluir aquilo que nós estamos desde 8 horas fazendo, que é prestar a Deus o nosso culto de louvor e adoração. Eu gostaria hoje de pensar com os irmãos num assunto extremamente importante e relevante para a igreja, e com certeza para todas as pessoas, eu diria. Eu queria ver com os irmãos 4 verdades acerca da volta do Senhor Jesus. Nós vivemos em uma época, em um país de muita influência. É fácil perceber como as pessoas estão sendo influenciadas por poderes que a gente talvez nem imagina. E uma das coisas mais fortes que predomina a nossa época e os nossos dias e o nosso país é o capitalismo. E as pessoas quase que não pensam mais em outra coisa a não ser na ideia de como nós iremos sobreviver, como nós podemos garantir o nosso futuro, o que eu tenho que fazer para não ficar para trás. E acompanhar essa velocidade é difícil para alguns. E essa é uma cultura que está impregnada em nós,
que infelizmente a gente percebe essa cultura entrando para dentro das nossas igrejas e alterando o teor das mensagens ministradas. E no início do Evangelho, a mensagem fundamental que se pregava era: Jesus Cristo é o Filho de Deus, esteve entre nós, morreu e ressuscitou, e em breve voltará para nos buscar. Essa era a mensagem principal. Havia curas? Havia. Sombra de Pedro curava, aventais de Paulo curava, mas isso era um subproduto da mensagem principal e cristocêntrica, que era Cristo Jesus. Mas hoje, nessa noite, nós queremos, na contramão do capitalismo, pensar essas verdades sobre a volta de Jesus. Penso eu que é um assunto de muita importância e relevância. Separei aqui para os irmãos, para a gente, melhor dizendo, meditar alguns textos da palavra de Deus. Então você poderá acompanhar. Se você trouxe um exemplar da Bíblia Sagrada, você poderá acompanhar. Se você trouxe um smartphone com o aplicativo Bíblia, você poderá acompanhar. E a primeira verdade que nós iremos compartilhar é que a volta de Jesus é uma promessa feita pelo próprio Deus, fundamentada pelo próprio Deus e confirmada pelos céus. Está lá em João capítulo 14, a partir do verso 1. João 14, 1. Os irmãos já sabem que João faz parte dos 4 evangelhos que narram a biografia do Senhor Jesus. Então, portanto, Mateus, Marcos, Lucas, próximo livro João, capítulo 14, a partir do verso 1, tem essa declaração: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Ponto. Nova frase: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então a volta de Jesus é uma promessa feita pelo próprio Deus. E eu queria lembrar aos irmãos que nós estamos dentro de um plano de redenção. Quando Adão deixou de ser quem deveria ser no Éden, quando Adão abriu mão da sua responsabilidade para viver a sua cumplicidade, Deus poderia ter terminado a história humana ali, mas ele tinha a opção. Ele tinha a opção de redenção e de destruição. E Deus optou em redimir a humanidade através de um plano de salvação. Ao invés de destruir Adão e Eva, ele disse: eu vou redimir um homem e a história do homem. Portanto, nós iniciamos com Adão no Éden, no lugar perfeito, que infelizmente trouxe para este planeta o pecado, consequentemente a morte, porque o salário do pecado é a morte, e trouxe para aquilo que nós chamamos na igreja de Jesus de queda do homem. E é assim, irmãos, todas as vezes que nós deixamos de ser quem nós precisamos ser na obra de Deus, nós estamos neste processo de queda, que iniciou-se lá no Éden.
todas as vezes que você deixa as suas responsabilidades, todas as vezes que eu deixo as minhas responsabilidades, como Adão deixou, nós estamos neste processo de queda. Mas Deus tem um plano de redenção para cada um de nós. Então, pós-queda, Deus estabeleceu o sacrifício de Jesus na cruz, pelo qual todo homem que esteve afastado de Deus, pudesse novamente voltar-se para perto de Deus e para a presença de Deus e desfrutar de comunhão com esse Deus. E foi justamente na cruz do Calvário que Deus, através da pessoa do Senhor Jesus, que nós o temos como Filho de Deus, abriu uma porta e uma oportunidade para que o ser humano fosse redimido do seu erro, das suas falhas e dos seus tropeços. Só que Jesus não morreu e ficou no túmulo. Ele, como nós proclamamos ontem o dia inteiro, ele ressuscitou, está vivo, assentado à destra do Pai. Porém, a história não termina. O plano de redenção não termina na cruz vazia, não termina no sepulcro vazio e Cristo assentado à destra do Pai, não. O plano de redenção continua através da igreja que Ele instituiu na face da terra. O plano de redenção ainda não terminou. Teremos ainda o ápice da redenção humana na volta do Senhor Jesus. Por isso, quando Ele está deixando esta terra, Ele dá essas instruções para a sua igreja: não se turbe o vosso coração, não se preocupe, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu estou indo para lá preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar este lugar para vocês, eu voltarei outra vez aqui, e vos buscarei, tomarei vocês para mim mesmo. Para quê? Para que onde eu estiver, disse Jesus, vocês estejam comigo. Então, a volta do Senhor Jesus é uma promessa feita pelo próprio Deus. Por que feita pelo próprio Deus? João vai explicar isso no capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então esta promessa acerca da volta de Jesus é uma promessa feita pelo próprio Jesus, pelo próprio Deus, e mais, ela foi fundamentada e apoiada pelo céu. Leia comigo, Atos capítulo 1, versículo 10 e versículo 11. Atos capítulo 1, versículo 10 e versículo 11. Você vai ver que a promessa da volta de Jesus não ficou só nos lábios de Jesus. Os céus confirmaram esta promessa. Atos capítulo 1, verso 10 e 11, diz assim: e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais disseram: homens galileus, por que estáis a olhar para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como tu viste ir. Isso aqui é a despedida. No momento em que Jesus está ascendendo aos céus, os discípulos estão olhando aquele milagre acontecendo bem diante dos seus olhos, o corpo do mestre subindo, a ascensão de Jesus acontecendo bem diante dos olhos deles, e eles observando, quando de repente a nuvem cobriu Jesus, e de repente 2 anjos de Deus apareceram ao seu lado e disseram: por
que vocês estão olhando para o alto? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir também haverá de descer um dia. Eu queria lembrar você e a mim e a nossa alma que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. E que nós devemos funcionar a nossa vida em direção a essa verdade. E eu sei que no mundo há muitas influências. Eu sei que no mundo a gente luta por muitas coisas. Eu sei que no mundo a gente projeta a nossa vida para muitas coisas. Mas a verdade principal é que Jesus um dia vai voltar para buscar a sua igreja. Segunda verdade é que a volta de Jesus é uma resposta aos anseios da vida humana. Havia uma cidade chamada Tessalônica, que Paulo foi lá pregar o evangelho, e os irmãos se converteram, e eles conseguiram fundar ali uma comunidade cristã, talvez na casa de Jason, um daqueles que acreditaram em Cristo. Só que no processo, Paulo percebeu que os irmãos estavam se entristecendo quando alguém descansava. Todas as vezes, Edson, que o coração de alguém parava de bater, havia uma tristeza dentro da igreja. Então Paulo vai escrever uma carta para a igreja de Tessalônica, e você pode acompanhar comigo. Lá no capítulo 4, no verso 13, ao verso 18. Olha a resposta que Paulo dá aos irmãos da igreja em Tessalônica. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 ao 18. Olha como está escrito: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que já dormem. Troque a palavra dorme por aqueles que já morreram. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus tornará a trazer com ele. Dizemo-nos, pois isso pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aqueles que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Porquanto consolai-vos uns aos outros com esta palavra. O que Paulo está dizendo? Que a volta de Jesus e o assunto acerca da volta de Jesus e a pregação acerca da volta de Jesus gera na igreja consolo. Porque a igreja estava sentindo o impacto de perder as pessoas que amam. E eis aqui um dos maiores anseios da nossa vida: estar com quem a gente ama, estar ao lado das pessoas que nós admiramos e queremos bem. Esse, na verdade, é um dos nossos maiores anseios. Quando você passa muito tempo longe de uma pessoa que você ama demais, o seu coração sente, porque faz parte dos nossos anseios estar próximo às pessoas que a gente ama e que a gente quer bem. E como as pessoas estavam falecendo, morrendo, se despedindo, havia uma tristeza mútua, mas Paulo está dizendo assim: olha, não se preocupem, eu não quero que vocês se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Nós temos esperança.
Perguntaria aos irmãos Paulo, qual é a nossa esperança? A esperança é que um dia Jesus irá voltar a este lugar, e aqueles que morreram em Cristo Jesus, eles ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados, para encontrar com o Senhor nos ares. Por causa desse texto, a teologia cristã divide a volta de Jesus em duas partes: arrebatamento e implantação do reino milenar. Quando Jesus volta nas nuvens, como nós lemos aqui, e encontraremos com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor, a igreja chama esse período de arrebatamento da igreja. É a volta de Jesus para aqueles que são seus, que já decidiram por Cristo, que já abriram o coração e disseram assim: Odilon, Deus, eu não quero mais viver sem o Senhor, eu entrego a minha vida por completo em tuas mãos. E quando Jesus voltar nos aires, são essas pessoas que serão reunidas na terra e encontrarão com o Mestre e com o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Depois do período da grande tribulação, e eu não vou arriscar aqui dar um tempo, porque alguns acreditam de forma diferente, mas alguns dizem que são 7 anos. Depois de 7 anos, aspa nos 7 anos, depois de 7 anos, Jesus virá, e aí sim diz a Bíblia, todo olho verá, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Então primeiro Jesus volta no arrebatamento da igreja, e depois ele volta para implantar o seu reino. E quando todo olho ver, e toda língua confessar, e ele voltar aqui como Rei dos reis, ele vai implantar o seu reino por 1000 anos, e a igreja vai reinar com Cristo. Então essa promessa, esse assunto acerca da volta de Jesus, é para gerar na gente consolo. Nós haveremos de ver novamente aqueles que um dia já descansaram em Deus. Paulo está dizendo: eu não quero que vocês se entristeçam como os demais que não têm esperança. Eu quero que vocês venham para a igreja e celebrem o nome de Jesus, sabendo que um dia todos nós estaremos reunidos na presença do nosso Pai. Terceira verdade: a volta de Jesus será marcada por tempos difíceis. Leia comigo Mateus 24:12. Evangelho segundo escreveu Mateus, discípulo de Jesus, apóstolo. Capítulo 24, verso 12. Uma palavra muito simples e objetiva: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Vou ler de novo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Jesus estava aqui no sermão profético. Nós estamos no capítulo 24, passando um pouquinho você vai chegar no capítulo 25, que é a parábola das 10 virgens. Jesus está tratando acerca da sua volta, porque os discípulos haviam interrogado o mestre no início do capítulo: que sinais haveremos de ver a sua volta? E ele está explicando o que vai acontecer. Ele fala de guerras, rumores de guerras. Ele fala de doenças, de pestes em vários lugares, nação contra nação, reino contra reino. Ele fala de tudo isso. E nesse capítulo ele diz: quando eu estiver perto de voltar, a iniquidade vai estar lá em cima, e o amor vai estar lá embaixo. Os homens irão praticar muito mais iniquidade do que o amor. E iniquidade é diferente de pecado. Pecado é o que a igreja comete às vezes. Porque pecado significa errar o alvo, e de vez em quando a gente erra o alvo. Mas iniquidade significa maldade instalada no coração. Iniquidade é maldade sendo exercida um contra o outro. Já não é mais um deslize,
Já não é mais um erro, é um estilo de vida. Eu sou mau e pratico iniquidade. Que também é diferente de transgressão. Transgressão significa transgredir a lei. Mas Jesus está falando de iniquidade, maldade humana. Eu não preciso dizer a vocês que basta vocês ligarem a sua TV e você vai ver o quanto isso está presente no nosso meio, o quanto a maldade humana está produzindo no nosso meio, e como está carente o amor. E quando a gente encontra pessoas que amam, nós queremos colar nessas pessoas, nós queremos ser amigo dessas pessoas, nós queremos estar ao lado dessas pessoas, porque o nível de maldade, de iniquidade está muito alta. Mas Jesus disse que esses sinais iriam preceder a sua volta, porque a volta de Jesus será marcada por tempos difíceis. Olha o que está escrito em Lucas, capítulo 18, verso 8. Lucas 18, 8. Quando Jesus está explicando sobre uma coisa muito importante chamada justiça, da viúva que fica ali importunando o juiz iníquo. Ele vai caminhando para o final da explicação e ele diz no verso 8, Lucas 18, 8: digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Interrogação. Quando Jesus voltar, ele achará fé na terra? Ele está explicando sobre justiça, de um juiz iníquo que fez justiça por uma mulher viúva insistente. E ele diz: muito mais o meu Pai fará justiça para vocês. Agora a pergunta é: quando o Filho do Homem vier, será que ele vai achar fé na terra? Ele está dizendo que os tempos serão difíceis, iniquidade lá em cima, amor lá embaixo, ausência de fé. Ou os que um dia tiveram fé irão se afastar da fé original, que nós chamamos de apostasia, que nem é abandono da fé, é afastamento da fé original, é mudar tipo de fé. Já não é mais aquela fé original pura, mudou. Tempos difíceis irão marcar a volta do Senhor Jesus. Leio com vocês mais uma vez, capítulo 3, verso de 1 a 4 de Timóteo, carta de Paulo a Timóteo. Estamos caminhando para o final. Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 1 a 4. Ouça essas palavras de alguém que vai morrer daqui uma semana, que está preocupada com seu filho na fé, Timóteo, a quem Paulo chama de filho na fé, a meu amado filho na fé, Timóteo. Nessa carta Paulo está prestes a morrer, no máximo uma semana iria durar. Ele escreve essa carta para o seu filho dizendo: Timóteo, sabe porém isto, a partir do verso 1, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes de pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos deste mundo do que amigos de Deus. Sabe, porém, isso, Timóteo, que nos últimos dias, a classe de pessoas que você vai encontrar está aí, ó, escrita a você, meu filho: sobriedade,
Saiba que nos últimos dias, os homens que você irá lidar, Timóteo, Paulo está escrevendo, são homens cruéis, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, sem amor próprio. Homens perversos, traidores, enganadores. Porque a volta de Jesus será marcado por esses tempos difíceis. Ausência de amor, multiplicação da iniquidade, maldade humana, homens traidores, perversos, desobedientes, que não reconhecem mais a honra do pai nem da mãe, que tiram a vida um do outro, às vezes por R$2, por R$4. E são exatamente esses dias que nós estamos vivendo. Dias difíceis. Mas eu quero te lembrar uma coisa. Assim como uma grávida sente muita dor quando está para dar à luz, assim também a terra está sentindo. Porque breve, muito em breve, o Senhor Jesus irá voltar. E todas essas dores são como dores de parto, um dia passará. E nós veremos o nosso Senhor face a face. Eu termino dizendo que a volta de Jesus promove nas pessoas duplicidade de sentimentos. Para alguns, alegria. Para outros, tristeza. Quando a gente fala da volta de Jesus, e quando o mesmo acontecer, isso promove na raça humana dois tipos de sentimento. No coração de alguns, alegria. No coração de outros, muita tristeza. Encerro citando para vocês Mateus capítulo 21, a partir do verso 1. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, mas 5 eram loucas. As loucas tomaram as suas lâmpadas e não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se o clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso de que falte a vós e a nós. Ide antes aos que vende e comprai para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois também chegou as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Para alguns alegria, para outros tristeza. 5 entraram e celebraram, comemoraram, foram felizes. Mas 5, imprudentes, loucas, desapercebidas, sem azeite. Infelizmente a porta estava fechada para ela. E o noivo disse, ou o esposo disse: eu não conheço vocês. A porta está fechada. A volta de Jesus promove 2 tipos de sentimento: alegria e tristeza. Eu quero te perguntar nessa noite: qual tipo de sentimento você quer sentir nesse dia? Em qual grupo de pessoas você quer estar nesse dia? Você acredita na volta de Jesus? Você crê que Jesus irá voltar? E se crê, você está
preparado para este dia. Talvez essa seja uma mensagem diferente de ouvir, porque a gente gosta muito mais daquela que diz assim: Deus vai te dar vitória, não se preocupe, Ele está cuidando de tudo, essa porta que hoje está fechada vai se abrir para você. Isso ativa mentalmente os nossos hormônios que geram alegria dentro de nós. Por isso nós preferimos assim. Mas uma verdade principal a gente não pode esquecer: Jesus irá voltar. E tudo que Jesus está fazendo na nossa vida até hoje, tudo que Ele tem feito, não é para gerar para mim e você conforto. Deus não está interessado no nosso conforto, Deus está interessado no nosso caráter. Porque o dia que Ele voltar, Ele vai levar uma igreja que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro e as branquearam, e que estão aguardando a volta do Senhor, e que está trabalhando para isso, que crê nisso e que anuncia isso. Creia, Jesus irá voltar. Aplauda ao Senhor bem forte. Quero convidar o pastor Gelson. Pastor Gelson, para fazer o encerramento aqui, por favor. Meus irmãos, Deus abençoe cada um de vocês. Vocês são muito bem-vindos a este lugar. Que noite maravilhosa. Eu quero agradecer as irmãs que adoraram a Deus aqui. Deixar a porta aberta, né, pastor Gelson? Pastor Gelson é o pastor presidente, então ele que manda, né, irmãos? Ele dá a ordem. Então voltem mais vezes em nome de Jesus. Pastor Gelson, fazendo finalmente aqui, por favor. Depois de uma mensagem como esta, só nos resta cantar assim, não é? Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Mais uma vez. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Mais noite ali não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão na sua luz e as portas jamais se fecharão.
A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Tristeza e dor nunca mais, nunca mais, aleluia. Morte e choro, tristeza e dor nunca mais, além do rio azul. Oh glória! A nossa esperança maior é que um dia tudo isso ficará para trás. Queridos, a minha expectativa é ser livre, literalmente, deste corpo de morte. Porque essa natureza carnal, nós só temos como vencê-la mortificando, matando, literalmente. Então você tem que levar todos os desejos e vontades carnais à morte. Caso contrário, é impossível conviver dentro deste corpo em santidade. E a grande expectativa é aquela que Paulo disse, né? Quando você lê Romanos 8:20. Esse corpo ser transformado em um corpo glorificado. Paulo diz em Romanos 7, no finalzinho, ele diz: quem me livrará do corpo desta morte? Mas essa é a nossa esperança em Cristo Jesus. Haverá o som de uma trombeta, que os salvos ouvirão. E quando a ouvirem, perceberão o seu corpo ficando leve, uma sensação sobrenatural que acontecerá em segundos, ou melhor, menos do que segundo. Uma transformação no piscar de olhos. Só vai dar tempo de perceber, e quando a gente começar a perceber a mudança, já vai estar adentrando as regiões celestiais. É a nossa maior esperança. Aplauda mais uma vez o nome do Senhor Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Vamos estar de pés. Bendito seja Deus. Coloque a mão sobre o teu coração. Deixa eu orar com você e por você. Pai, mais uma vez nós entramos diante da tua presença para pedir sobre todos nós a tua misericórdia, a tua graça, teu perdão, o lavar regenerador, a purificação no sangue de Cristo. E é nesta esperança em Cristo Jesus, porque não há outra. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida senão Cristo Jesus. Só Ele é a nossa esperança, e esta esperança foi o Senhor que nos deu. Porque o Senhor, ó Pai, nos ama de tal maneira que nos deu Jesus Cristo, para que através dele pudéssemos alcançar vida e vida eterna. Nós te louvamos por todo o teu amor, por toda a tua misericórdia, por toda a tua fidelidade, por toda a tua bondade. O teu nome, Pai, é bendito de eternidade a eternidade para todo sempre. Bendito é o nome do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que nos deu tão grande esperança de salvação. Que esta mensagem possa tocar corações não apenas neste recinto, mas por onde ela for enviada. Vidas se despertem para o grande tesouro, a grande riqueza que o Senhor nos tem dado em Cristo, o perdão e a vida eterna. Eu te louvo por esta reunião e pela vida e pela família que aqui se representa nesta noite, cada casa, cada lar. E que a bênção do Senhor se estenda a todos, Pai. Eu oro agradecido a Ti e peço a bênção do Senhor sobre todos, no nome do Senhor Jesus. E você que assim confirma, diga amém, diga graças a Deus.
e faz mais uma oração comigo. Não cansa. Paulo chegou a dizer isso também, né? Eu não vos canso de repetir as mesmas coisas. Eu conheci um irmão empresário, o nome dele é Drummond. Ele se converteu, ele é da Ilha do Boi. E ele se converteu, ele é um fazendeiro. E aí alguém teve que avisar para ele, porque todas as noites, depois que ele se converteu, ele ficou tão feliz, que todas as noites que ele estava conosco no culto, ele aceitava Jesus. Toda noite, eu quero aceitar Jesus de novo. Aí nós tivemos que falar para ele, meu filho, você já aceitou, ele já entendeu. Mas ele falou, para mim tinha que aceitar sempre, todo dia. Mas não custa realmente, eu por mim se batizava de novo, aceitar quantas vezes for necessário. É por isso que eu quero te convidar a fazer essa oração, e se você nunca fez, faça pela primeira vez, faça de coração, diga comigo assim, Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor, meu único Salvador, que o meu nome esteja escrito no livro da vida, e que naquele dia eu possa estar diante do Senhor para todo sempre, por Cristo Jesus, o meu Salvador. Amém. Aplaude mais uma vez o Senhor Jesus. Deus os abençoe. Que Deus seja com todos vós. Faça assim com vossas mãos. Que o amor de Deus, a maravilhosa graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com cada um de vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Deus abençoe, está encerrado. Até a próxima segunda, querendo Deus. Vão na paz de Cristo.